Vamos iniciar a nossa segunda aula de pontes, segundo módulo, segunda aula de pontes, que nós vamos falar sobre as ações que devem ser consideradas atuando pontes. Bom, essa maneira de dar essa aula, a maneira como nós vamos dar essa aula é um pouco diferente da tradicional. Em virtude do pequeno tempo que nós temos de carga horária, a gente faz uma maneira de se chegar a exemplos numéricos mais rapidamente. Diversas matérias, diversos assuntos da engenharia, você precisa estudar a teoria, consolidar a teoria para avançar, né? Alguns mais, outros menos. Quanto mais você se aprofunda, mais você tem que ter conhecimento. Pontes deve ser um deles, porque são as estruturas mais sofisticadas que se tem, ou em termos pelo menos de valores de esforços, né? Custo, inclusive, né? Para executar. Então, deveria ser um estudo cuidadoso, lento, progressivo, né? Mas vamos fazer dessa forma para tentar ser mais didático. Então, nós vamos falar hoje das ações a serem consideradas. E vocês vão perceber que nós vamos falar uma parte dessas ações de forma reduzida, mas depois elas são desenvolvidas de maneira adequada na disciplina de distribuição de sócios na mesoestrutura. Então, vamos começar. Primeiro, deixa eu falar das normas que a gente lida bastante quando trabalha com pontes. A primeira é a norma-mãe, que é o projeto de estruturas de concreto, a 6118, que está em revisão atualmente. Deverá ainda esse ano ter uma nova redação. Depois tem projeto e execução de fundações, 6122, é uma norma recente, deve ter 2 anos. Tá? Depois tem forças devido a vento, procedimento. Tá? Essa daqui era para ter uma versão nova esse ano, mas houve um problema na última reunião, não sei como é que vai ser resolvido. Possivelmente vai sair uma nova versão, porém com as mesmas informações em termos de isopletas. Aí vem as respectivas pontes, as que estão ligadas diretamente a pontes. A 7188, que é a carga móvel rodoviária, e de pedestre, viadutos, passarela de estruturas. Eu estou vendo aqui que eu esqueci a 7187, né? Vamos colocar aqui a 7187. Aí, esqueci justamente a mais importante, a 7187. Bom, faz mal, depois eu coloco aqui. Mas nós temos, além dessa de carga móvel, essa é de 2013. Vai aparecer no slide posterior. Tem a 7187, que é de 2021. Ela demorou para ser aprovada, ficou quase um ano aí em votação, em verificação em reta final, mas agora já tem uma nova norma de pontes, de cálculo de pontes. Depois nós temos ações de segurança, procedimento. Essa norma também pode-se dizer que é mãe, e muita gente não a lê, porque ela está resumida em algumas outras normas, principalmente a 6118. Mas tem que tomar cuidado, porque essa daqui é que rege mesmo. E para pontes, por exemplo, a gente tem que ler essa daqui, porque lá na 6118 não se trabalha com cargas acima de 5 kN por metro quadrado. Nas pontes nós temos cargas concentradas muito altas. Depois nós temos a de acessibilidade de edificações, mobiliário, espaço e equipamentos urbanos. Essas normas estão listadas lá na norma de pontes, na introdução da norma de pontes. Essa aqui acredito que seja em função das passarelas, porque quando se fala em pontes também logo se pensa em passarela.
não tem muito sentido a acessibilidade, a questão de pontes, mas para passarela tem. Depois nós temos a 9062, projeto de execução de estruturas de concreto pré-moldado. Faz todo sentido, porque diversas pontes, passarelas, hoje são feitas em pré-moldado, pré-fabricado. Depois nós temos uma 9452, inspeção de pontes, viadutos, passarelas de concreto, procedimento. Essa é extremamente importante, porque trata, lida exatamente com o tema. E ela até é muito simples, você estabelece notas, verifica o estado da ponte, é para ser feita, diz quanto tempo tem que ser feita essa vistoria e, enfim, determina, especifica os procedimentos para determinar patologias, dá uma nota para a ponte, aí é subjetivo, né? E dependendo dessa nota, você vai fazer investigações mais peculiares da ponte. Então, é uma norma que possivelmente talvez seja mais usada até que a de cálculo, né? Teoricamente, tem muito mais ponte feita do que a gente vai projetar num certo ano, por exemplo. Bom, depois tem a de instabilidade em costa, aí é porque muitos dos viadutos pontes são feitos em costa, né? Depois tem de concreto, preparo, controle e recebimento. Essa também pode-se dizer que é uma norma-mãe de materiais, né? Então, o pessoal de prédio às vezes não consegue muito isso, né? Mas é preciso, obviamente, ter conhecimento dessa norma, usá-la para ter certeza que está trabalhando com material adequado. E, finalmente, a de execução, que fala principalmente das obras de estruturas, de, fala das obras, ela é mais, ela está ligada mais às obras de prédio, mas tem bastante coisa também de pontes lá, tem alguma coisa de pontes. Inclusive o plano de proteção lá está bem detalhado. Então é uma norma que é preciso ler para atuar. Então aqui eu mostro como é que a gente vai na BNT e verifica qual é a norma que está vigente. Você põe o número da norma, eles te dão a data da publicação, então aquela 7188 é de 11/10/2013, né? Passou a ser válida em 11/11/2013. Isso daqui não é assim que acontece, não. Na verdade, quando ele fala publicação, ela é colocada em votação, e quando fala publicação é porque a votação já se encerrou afirmativamente, ou seja, com pessoas votando tudo a favor, né? E a comissão decidindo que já é definitivo. Então, não é bem, não é bem de um dia para outro, ela fica 6 meses para ser analisada. Aqui tem outros detalhes, número de páginas e o preço dela, olha lá. R$ 96,00, 14 páginas, 96. Por isso que muita gente acaba não comprando. Evita de comprar e tira xerox. É uma coisa assim, eu acho contraproducente, né? O governo deveria financiar a BNT, porque faz todo sentido haver um progresso, algumas técnicas no país. Quem tem mais interesse sobre isso é a sociedade. Então é muito mais importante você ter dinheiro investido nisso do que colocar 500 deputados em Brasília, com mais 6.000 funcionários, servindo cafezinho, água, enfim, fazendo um monte de bobagem que eles fazem, né? Se fizesse as normas de 2 em 2 anos, nós estaríamos ganhando muito mais, a sociedade como um todo estaria ganhando muito mais. Aí eu tenho aquela que eu esqueci lá, e vou colocar, que é de 21/07/2021. Né? Foi terminada antes, mas houve duas votações, houve necessidade de duas votações para depois ser aprovado. Projeto de pontes, viadutos, passarelas de concreto. Tá certo? Ela já é bem maior, né? Em 72 páginas e custa 254, um preço de um livro. Né? Muito bem. Vamos falar das ações, então. Para as superestruturas, são só importantes as verticais, as ações verticais.
Um caso ou outro, a gente vai usar uma ação não vertical para levar em conta. Por exemplo, a proteção não é uma ação vertical, não é claro que entra nas contas, né? Mas a proteção faz parte do processo do cálculo da viga. Então, vamos, embora ela esteja listada nos efeitos que devem ser levados em conta. Então, se a gente conseguir trabalhar com as ações verticais, nós conseguimos resolver o problema da laje, os problemas das vigas, né? E posteriormente, com as ações horizontais, nós usamos para resolver a mesoestrutura. Isso porque é preciso lembrar também que a superestrutura a gente considera rígida, né? Infinitamente rígida. Como nos prédios, as lajes são infinitamente rígidas, né? Ou seja, elas pouco comprimem, né? A compressão que elas recebem, o deslocamento de tração são muito pequenos. Bom, vamos avançar. Essa é a novidade da aula. Nós vamos tentar separar em ações verticais e ações horizontais. Aí vai ficar mais simples, nós vamos conseguir chegar mais rapidamente aos cálculos das vigas e da laje. Então, agora, por exemplo, meio-fio, dispositivo de contenção tipo cortina e guarda-corpos, que fazem parte da superestrutura, é preciso dimensioná-los para as suas horizontais próprias de cada elemento. Então, na hora que for calcular esses elementos, sim, eu preciso de alguns esforços horizontais que estão atuando neles. Mas na laje e na viga, basicamente, não precisamos, né? Então, continuando aí. As ações na ponte. Então, segundo a norma 86 e 81, ações de segurança das estruturas, as ações são causas que provocam o aparecimento de sócios ou deformações nas estruturas. As ações são classificadas aí, isso parece chato, parece teórico, como eu disse. Conforme mais se avança em um sistema estrutural mais sofisticado, maior a necessidade de se ter fundamentos teóricos, né? Então, as ações são classificadas segundo a sua variabilidade no tempo em três categorias. Então, vocês vão ver que vai ser importante isso e depois a situação de combinação delas também. Então, nós vamos usar isso pelo menos na última aula do curso, quando nós estivemos lá calculando o pilar, fundação. Cargas permanentes, tá certo? Depois as cargas variáveis. E, finalmente, as cargas excepcionais. Ok? Dependendo dessa categoria de ações, se é permanente ou variável, os coeficientes de majorações mudam. E excepcional também. Excepcional, inclusive, em geral, não tem coeficiente de majoração. Depois ainda tem mais um detalhe, não é só isso. Depois nós vamos ter as combinações últimas normais, tá certo? As especiais e excepcionais, né? Ou seja, nós temos situações em que nós vamos combinar essas ações permanentes, variáveis e excepcionais, as excepcionais só no último caso, que é excepcional, mas que essa combinação também modifica a maneira de se usar os coeficientes. Por isso que é preciso conhecer essas duas coisas. Vai chegar uma hora que as ponderações das ações, a maneira que a gente faz para somá-las, precisa levar em conta a natureza delas e em que situação nós estamos calculando. Então, são duas coisas, a natureza e a situação. Bom, então as permanentes, por exemplo, se você for definir, na norma tem detalhes, mais detalhes sobre isso, obviamente. Aqui nós estamos com um slide, um resumo, não é? São aquelas cuja variação do tempo é desprezível em relação ao tempo médio da estrutura. São ações com intensidade que pode ser considerada como constante ao longo da vida útil, né? Compreende, entre outros, aqui eu só vou listar as verticais, né? Cargas de peso próprio, carga do peso da pavimentação, trilhos, barreiras, etc., né? E as deformações impostas, fluência, retração, variações de temperatura, deslocamento de apoio. Essas aqui, em geral, só dão esforços para a superestrutura principalmente, mas já com menor peso. Se for uma estrutura isostática, por exemplo, isso aqui não tem muita influência, né? Hoje em dia se faz muita ponte, a maioria das pontes são isostáticas, então a influência disso é menor. Ela só é realmente necessária quando você está calculando a mesoestrutura. Mas, enfim, está colocado aí.
As ações horizontais que provocam os dissócios nos pilares e fundação, agora sim, ó, nós vamos fazer isso de forma resumida. Antigamente a gente dava essa aula detalhando tudo isso, aí ficava uma hora discutindo isso daqui. Depois, daqui a não sei quantas aulas é aplicar. Então a gente agora só vai resumir, falar que existe uma norma, descrever apenas, né? E quando chegar no momento certo, a gente vai detalhar isso daí. Então isso está no início lá da norma, né? E diz que você, está listadas todas elas, hein? Diferentemente que nas outras normas, em que se subentende algumas coisas, aqui está tudo listado. A norma de pontes é uma das poucas que coloca todas as ações que devem ser consideradas. Então vamos lá, frenagem e aceleração do veículo, força centrífuga também do veículo, né? Empuxo de terra estático, isso significa o seguinte, a terra, obviamente, da pressão nas extremidades da ponte, por exemplo, você tem aterro, né? Então nós vamos comentar sobre isso, se deve ou não considerar, enfim, porque numa ponte reta você tem de um lado do outro, eles poderiam se anular, né? Mas enfim, isso vamos deixar para frente. Depois nós temos a ação do vento. Quer dizer, essa é uma das poucas normas que diz, ó, tem que considerar o vento. Na 6118 não diz isso, mas está muito claro que tem que ser considerado o vento. Ação da água. Aqui a ação da água é nível de lençol freático e nível de água, propriamente dita, do rio, por exemplo. Né? Então é uma questão apenas e tão somente do que a água mudaria, né? Em termos de, principalmente solo, né? O que vocês vão ver depois, a ação dinâmica da água, a velocidade de corrente, essas coisas aparecem em outro momento. Porque a água pode ser um efeito de carga permanente, ou porque dura muito tempo, né? Ou um efeito de carga dinâmica, que dura pouco tempo. Né? Daí a diferenciação. Ah, logo em seguida vem água em movimento. Essa sim, essa água em movimento. Seria a correnteza do rio, geralmente atuando nos pilares de fundação, né? Blocos talvez. Pois a ação da água ainda, dentro de ação de água tem os balseiros. Balseiros são obstruções que acontecem principalmente na região norte do país. São troncos, galhos, né, que ficam presos junto aos pilares e fazem a ponte trabalhar como represa, né? Pelo menos os pilares trabalhar como represa. Coisas que eles não foram projetados e geralmente dá muito problema. Então não tinha na outra norma, nas outras normas, nas outras versões, e agora se colocou. Mas isso nós vamos ver mais para frente. Água do mar. Então, com o acidente da passarela Timaya, no Rio de Janeiro, que foi uma passarela que construíram ao lado de todos os viadutos que dão acesso à Barra da Tijuca, que é uma região montanhosa, como era batendo, fizeram uma passarela. Se tivesse feito a passarela para o lado de cima da rodovia, talvez não tivesse esse problema. Né? Foi uma questão de pensar pouco. Claro que ficaria mais cara, mas do jeito que fizeram, expuseram ela à água do mar. E o acidente matou gente e tal. Então agora, toda vez que você for fazer uma obra próxima ao mar, você tem contato com a água do mar, você tem que estudar correntes marítimas, etc. Tem um item sobre isso daí. Vamos avançar depois, não vamos entrar muito nisso. A variação de temperatura. A variação de temperatura, nas outras normas, ela está meio perdida. Uma característica da 6118 é não citar as ações. Ela vai, porque tem uma norma de ações, então a norma de ações também não lista propriamente dito as ações. Bom, enfim, a variação de temperatura está listada na norma de pontes, nós temos que considerá-la e vamos fazê-lo. Também não influencia na viga e na laje, em geral não influencia. A fluência e retração do concreto pouco influencia também nos elementos da superestrutura, influenciam mais na mesoestrutura e nos pilares. Não vou comentar mais, para deixar para outra aula. O empuxo de terra provocado por cargas móveis. Então, isso é fácil de entender, é só para entender o conceito, não vamos, obviamente, aqui falar. Imagine que o veículo tipo esteja entrando de um lado da ponte, esteja ainda naquela parte de terra, antes de entrar junto à cabeceira. Ele vai, provocar uma sobrepressão no terreno. Essa sobrepressão é devido a uma ação dinâmica, que é o veículo, né? Então, essa sobrepressão só vai estar de um lado, porque só existe um veículo por ponte. Já estou adiantando aqui, já estou dando um spoiler, né?
Então, esse empuxo tem que ser considerado. Nós vamos ver depois que geralmente a gente não faz isso com um veículo tipo, mas faz com a carga acidental, que são os veículos menores. Bom, eu estou adiantando também o que são as cargas móveis, né? Depois, força de choque horizontal de veículos e pilares. Então, isso durante muito tempo não foi colocado e durante muito tempo vocês viram alguns problemas, principalmente passarela, né? Passarela é terrível, um choque, porque a passarela por si só já é mais leve, né? Então, nós vamos comentar isso lá, não vou falar aqui, né? E isso extrapolou para a garagem também, né? Essa mentalidade de fazer esse cálculo passou para outros tipos de estrutura, mas a das pontes principalmente, parece óbvio que é necessário fazer. Essas ações são detalhadas, então, lá na aula 3, aqui no curso do IMBEC, na aula 3, no curso de vocês, na penúltima ou última aula, né? Quando você vai estudar a mesoestrutura. Então, foi só para vocês terem uma ideia. Se vocês contarem, ó, vamos contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ações. 12 tipos de ações. Não colocamos aqui as verticais. Ainda teríamos as duas verticais, basicamente, as cargas permanentes e as cargas móveis. Então, nós teríamos 14 ações a construir. Vocês vejam que um programa de pontes, se for fazer um programa profissional tipo TQS ou EBEC, o número de combinações começa a assustar, né? É bem maior ainda que o de prédio. É que existe uma tradição da gente tentar fazer isso de uma forma mais verossímil e mais simples. Bom, mas vamos para avançar. Bom, então agora vamos começar com as verticais, que é o que nos interessa mais. Peso próprio dos elementos estruturais. Então, uma maneira de fazer isso aqui foi o Faria que colocou, devia ter posto o nome de Faria lá. Esboça um anteprojeto de ponte, fixando as dimensões com base na observação de estruturas anteriormente projetadas. Então, essa é a regra número 0, mas já que nós estamos dando aula para alunos ou mesmo engenheiros recém-formados, estão fazendo especializações, a regra número 0 de você fazer um projeto é que você tem que ter um desenho. Seja em forma de croquis, seja em forma de um desenho quase definitivo, mais elaborado, feito no CAD, enfim, ou feito no papel mesmo, mas não é possível fazer o cálculo, ou iniciar seu cálculo de uma obra sem ter um desenho. Por maior que seja a sua capacidade mental em reter informações, você vai ser traído, possivelmente você vai ser traído. E, por definição, um projeto estrutural, um projeto arquitetônico, é uma coisa que não existe, que é fruto da nossa imaginação e que para a gente poder passar para outras pessoas, ou poder nós mesmos entendermos, é preciso fazer desenho, né? Então, faz um desenho, imaginando cada elemento e cada dimensão de elemento. Aí eu calculo a carga permanente a partir do volume de cada peça, ou a área da seção transversal, dependendo do elemento, se ele está distribuído ao longo de um comprimento ou não, né? E existia nas normas anteriores, mas eu li essa nova, não sei se com muito cuidado, porque é difícil ler uma norma de 76 páginas, não é fácil, né? Eu li e não encontrei mais essa aplicação que existia antigamente. Eu lembro perfeitamente ter lido uma versão da norma que dizia isso. A carga permanente assim obtida não deve apresentar discrepância maior que 5% em relação ao peso próprio resultante de dimensionamento definitivo. Então, se você ao fim do projeto tiver uma diferença de 5% somente das ações, né, de peso próprio, claro, porque de carga móvel você faz de um jeito e acabou, não vai fazer de outro. Geralmente é o que a gente faz, né? A gente faz só de um jeito e vai até o fim. Dificilmente a gente volta. Tem algumas exceções, mas a gente chega lá. Bom, isso não existe, mas é um critério interessante, já existiu isso, né? É um número razoável. Eu acho que por 5% não seria necessário voltar. Mas se a gente faz tudo com planilha ou com programa no computador, isso não é motivo para que não se refaça o cálculo da ponte com as ações corretas. É possível fazer isso se você tiver tudo automatizado.
Bom, tá aí o comentário, depois vocês entendem como que é. O peso específico do concreto armado está dito lá na norma, claro, 25 kN por metro cúbico. Na pavimentação, que é importante, que nós vamos usar, são cargas verticais, agora permanentes, mas porém não estruturais. Ele diz para ele considerar com peso específico de 24 kN por metro cúbico, prevendo uma carga adicional de 2 kN por metro quadrado para atender um possível recapeamento. Então, eu cheguei durante muito tempo a falar que não é proibido o recapeamento, mas a própria norma de pontes sabe que é proibido, que se proíbe, mas os órgãos que lidam com pontes, com rodovias, pelo menos pontes, desculpe, rodovias não, ruas também não, mas eles devem ter uma regra de ouro que se você for recapear o asfalto numa ponte, você não vai recapear, você vai retirar o que existe máquina específica para isso, vai fazer um novo asfalto, né? Para evitar coisas que aconteciam, por exemplo, 30 centímetros de recapeamento em obras urbanas que quebram laje, esse peso próprio imenso de asfalto, e mais o peso de uma roda de um veículo, um caminhão, por exemplo, vai levar a futura laje. Porque a laje é muito difícil de arrebentar, de cair, né? E aí você fica com uma obra pronta para ter um problema sério, né? Então, durante algum tempo, por exemplo, São Paulo se fez recuperação de viadutos que tinha uma situação chegando até 30 centímetros de recapeamento, ou seja, meio fio acabava. Tinha que pôr um novo meio fio se houvesse meio fio. A consideração dessa carga adicional deve ser dispensada a critério do proprietário da obra. Então, se o proprietário, hoje, grande parte das rodovias estão com concessionárias, eles podem simplesmente falar, não precisa colocar que nós vamos tomar cuidado e vamos exigir que os caras façam da maneira correta, que é retirar o asfalto e colocar um novo. A camada de asfalto, então, a gente usa uma espessura média de 7 centímetros, ok? Bom, aí eu só a questão de guisa, eu coloco aí o lastro ferroviário, quanto que ele deve ser, não vou fazer maiores comentários, teria uma série de comentários para ser feito, mas o nosso curso, como não visa isso, nós temos pouco tempo, eu só coloquei um curso mais tempo, a gente comenta essas coisas todas, apesar da norma de ponte ferroviária, eu ainda não falei, ela está, principalmente de ações, ela está revogada. Então, isso fica todo, isso aqui fica um texto que já não existe mais. Mas, enfim, está aí, para vocês terem informação, inclusive do trilho, para vocês terem alguma ideia, eventualmente se tiverem que lidar com uma obra ferroviária. Então, eu aconselho, se tiver que fazer vistoria de obra ferroviária, coisa do tipo, peguem as normas existentes antigas, porque elas foram projetadas com essas normas antigas. Acho que tem que ver a data da obra e a data que a norma estava ali. Naquela consulta da BNT, você pode pedir as normas anteriores. Aí você pode identificar qual é a norma e tentar achar. A própria BNT acho que talvez tenha. Vamos falar das ações variáveis, também verticais, né? Aliás, aqui tem mais do que as verticais, mas eu vou dar atenção maior às verticais. Então, o que são ações variáveis? São aquelas de caráter transitório, que, entre outras, tem as cargas móveis, então já nós falamos de algumas lá, frenagem, aceleração, força centrífuga, cargas de construção. Aí nós misturamos duas coisas. A questão nesse caso, de construção, que é transitório, com a variação. Se é transitória, vai haver a variação. Né? A carga de vento, empuxo de terra, pressão de água, efetiva, variação de temperatura. Então, até aqui, essas aqui, eu acho que até podia tirar, viu? Eu acho que eu vou deixar só uma aqui, que é carga de construção. Depois temos as ações excepcionais, né? São aquelas que se dão em circunstâncias anormais. Compreende choque de alguns móveis ou explosões, fenômenos naturais pouco frequentes, como vento ou enchentes catastróficas, sismo, entre outros.
Esses ventos seriam ventos fora do padrão de norma. Quando fala anormais, é fora da norma. Anormal, fora de norma. Né? Então eu peguei um trecho lá da norma atual que fala de colisão em pilares. Todos os pilares próximos a ferrovias devem ser protegidos por dispositivos de contenção. Olha só que coisa interessante. É mais importante você protegê-lo do que tentar fazê-lo resistir à ação. Com medida mitigativa, ou seja, para aliviar os eventuais impactos situados junto às faixas, deve ser verificada uma carga horizontal de colisão de 1.000 kN na direção do tráfego, ou 500 perpendicular ao tráfego. Não concomitante, não é os dois juntos. Né? É que você vai bater com um veículo de lado, outro de frente, simultaneamente. Né? Então, ou um ou outro, a uma altura de 1,25 m do terreno ou do pavimento. Esses valores vão decrescendo. De zero quando tiver 10 metros e para o valor inteiro, aliás, com zero da pista você põe o valor inteiro. Se estiver do lado da pista é o valor inteiro. 10 metros, nada. Né? E de qualquer maneira eles colocam uma frase que é de matar, né? A consideração acima não elimina a possibilidade do colapso parcial ou total da estrutura em função da magnitude da colisão. Na verdade, estão dizendo aqui que você não garante que com isso a obra não vai cair. Então, não te responsabiliza. Essa frase está dizendo que o engenheiro que fez essa conta não pode sofrer consequência de um viaduto cair. As ações em passarela, só para a gente ter uma ideia, eu coloquei, a carga deve ser adotada, uniformemente distribuída, aplicada sobre o pavimento, entre os guarda-corpos, aí já não é guarda-rosa, é guarda-corpos, na posição mais favorável, com 5 kN por metro quadrado. Aí, a horizontal excepcional, né? Também com mitigador, uma carga de 100 kN no sentido do tráfego. Todas as ligações pilares devem ser verificadas para essa ação excepcional. Também, de novo, não elimina o fato dela poder cair. E aí, curiosamente, nessa norma de... Nós estamos falando no ano de 2013, porque são ações, né? Nas cargas móveis, eles consideraram também a questão de garagem, que agora já está considerada na 6120. E é violenta, viu? É violenta lá e está uma discussão bastante grande na comunidade lá, pelo menos eu estou participando de um grupo. Eles querem colocar todos os pilares, inclusive uma casa residencial. Eu acho que garagem, eu não falo na garagem lá do jeito que eles falam, sentido de tráfego, pilares alinhados, pilares na descida de rampa, são garagens de prédios, né? São prédios garagem, andares garagem, né? Eu acho que uma residência só não se aplica, essas coisas que nós vamos falar aqui não se aplicam. Né? Se você quiser calcular, tudo bem. Estão pensando em pilares de 25 por 60 centímetros com 12 ferros de 16. É uma coisa meio absurda, eu acho. Você não pode querer pegar todos os problemas do mundo, né? A pessoa dirigindo bêbada, a pessoa vai pegar um caminhão, perder a direção, entrar dentro de uma casa, quebrar um muro, ainda pegar um pilar, derrubar o pilar. Ah, essas coisas é impossível você prever, né? Daqui a pouco a gente vai ficar vendo filme na televisão para prever atos terroristas, né? Então, a carga móvel ser dotada, uniformemente distribuída, isso tem uma razão de ser. Isso aí ainda eu concordo. Sobre o pavimento, na posição mais favorável, deve ser de 3 kN por metro quadrado. Isso já existia na norma de edificação antiga, que tinha só 6 páginas, sem considerar o coeficiente vertical. Então, não considera impacto, porque ele não vai correr ali na garagem, não tem como transmitir esse impacto vertical. Se houver, vai ser muito pequeno. Esse valor se aplica a toda estrutura para verificação global, situação de congestionamento e dimensionamento dos diversos elementos estruturais. Quando o acesso da altura for maior que 2,5 metros, então o controle da garagem é feito em relação à altura da entrada. Obviamente que os veículos mais pesados têm altura maior, né? Embora esses SUV não tenham altura tão grande, eu acho que entram nessas garagens, eles têm uma carga muito grande. Aí é que vem a explicação
por que que isso surgiu e vingou na norma 6122. A estrutura em diversos elementos que compõem deve ser verificada para a passagem de um veículo utilitário com essas características. E agora já começa a entrar a noção de trem tipo, só que já é um trem tipo, gente. É um conjunto de 4 cargas simulando uma roda, as rodas, né, de um veículo utilitário que deverá ser colocado na posição mais favorável. Então, hoje, para calcular a garagem, é preciso fazer isso daí, se tiver entre 2,5 metros e 3,5 metros. Né? Devo lembrar que a tendência é essa. Quase metade dos carros no Brasil hoje vendidos são SUV. Né? Seriam até maiores se as pessoas tivessem mais dinheiro. Todo mundo quer ter um SUV, quer passar por cima do outro carro. Muito bem, isso complica bastante. Alguns programas parece que já têm como fazer isso. Vamos entrar agora para o que nos interessa. Carga móvel multimobiliária. A carga móvel é um sistema de cargas representativo dos valores característicos dos carregamentos provenientes do tráfego que a estrutura está sujeita em serviço. Bom, esse é um problema que perdura até hoje. Né? Isso lá na década de 40 até 50, e depois 70, eu diria 70, vamos colocar assim. Aí sou eu colocando. A partir de 70 não houve uma guerra de grandes proporções, ou pelo menos envolvendo duas grandes potências. Né? Existiram algumas, mas sempre só um dos lados interveniente. Inclusive, 70 foi a Guerra do Vietnã, né? Que só os Estados Unidos praticamente participou de grande potência, vamos dizer assim. A China participava por trás, fornecendo, a Rússia fornecendo coisas aos simpatizantes do comunismo. Então, a guerra era uma coisa natural. Você pega os filmes de antigamente, é que agora a televisão parou de passar filme muito antigo, né? Mas tinha uma época aí que só passava filme de guerra, musical, né? E filme de guerra, então as pessoas acham que na época, em 1950, as pessoas que acima de 18 anos achavam normal a guerra, eram treinados para que um país entrasse em guerra com outro, detestar alguém. Hoje em dia a gente detesta a pessoa que está na internet ali, que publicou não sei o quê. Antigamente se detestava a pessoa que estava lá no outro lado do mundo, que você nem sabe quem é. Né? Enfim, eu estou dizendo tudo isso para dizer que os veículos militares que existiam em grande proporção em hoje existem mais. Na época eles andavam para baixo e para cima porque havia guerras. Então, trem tipo, vocês vão ver, é um conjunto de cargas militares. É um tanque de guerra, soldados andando ao lado, ou então pequenos veículos andando. Bom, isso dá certo hoje em dia? Isso reproduz o que está hoje em dia? Possivelmente, provavelmente não. E aí, como é que faz, não? Isso é um dos problemas que está em aberto ainda, que o pessoal não consegue resolver. Só finge que resolve, mas não resolve. Então nós vamos discutir mais para frente isso. As cargas da ponte rodoviária é também referida pelo termo trem tipo. Por quê? Trem, cara, nós estamos falando de rodovia. É porque o trem surgiu primeiro. Então, obviamente que você tinha um veículo típico, com características típicas, numa ferrovia, se esperar que você conhecesse as locomotivas que iam andar, os vagões, né? Como eles iam estar mesclados, combinados, né? E aquilo se chamava trem tipo, né? O veículo mais pesado. Não é o característico aqui, não é o médio, não, é o mais pesado mesmo, né? É de esperar que seja o mais pesado que vai ser utilizado. E ficou trem tipo para também, no caso das pontes rodoviárias. Bom, a norma de 71, 82, 2003, apesar de haver assim, uma pressão muito grande de se fazer veículos extremamente pesados, vocês hoje que andam nas rodovias do Brasil, a grande maioria dos veículos, principalmente as regiões mais desenvolvidas, sudeste, sul, mas eu vi isso lá também na região norte, eu vi em Porto Velho, são os trens rodoviários, né? São aqueles veículos de 20 metros com cargas bastante altas, maiores que a do trem tipo, então. Nós vamos também discutir isso daí. Tá?
Eu imaginava que em 2013 a norma fosse mudar drasticamente. Existem normas no exterior que já não usam o que nós usamos. O conjunto de cargas que vem lá da guerra, que é um tanque de guerra andando, com veículos leves do lado. Né? Então, isso está considerado ultrapassado, porque a situação de guerra não existe assim, nesses países mais modernos, não existe. A última guerra com o país moderno foi os Balcãs, né? Mas, tirando isso, o resto da Europa, as Américas, não tivemos isso. De vez em quando tem um golpe. Mas, enfim, isso aí tem que torcer para que não tenha um tanque tão pesado. Bom, enfim, se o tanque cair e os soldados que estiverem lá morrerem, vai ser melhor, né? Eles não vão matar ninguém. Bom, então a carga móvel rodoviária de pedestre, passarelas, o carregamento é feito para cargas concentradas e cargas uniformemente distribuídas, para duas classes de pontos. Então no Brasil se divide, antigamente era três classes, agora são duas. As classes têm a ver com o tipo, intensidade de trânsito, de tráfego, né? Mas também com a velocidade. Antigamente se definia uma rodovia por velocidade, etc. Isso estava ligado muito à engenharia rodoviária. E agora vai entrar a engenharia rodoviária. Para a engenharia rodoviária, interessa muito o peso do eixo, na verdade, o peso da roda. É isso que vai fazer buraco, é isso que vai dar problemas de manutenção. Para nós, não é só isso que interessa, para nós, a estrutura interessa o conjunto, como eles estão agrupados. Se estão juntos, estão separados, né? Estão numa área pequena. Então, esse é um embate que, infelizmente, não se senta junto para conversar. Então, muitas vezes, o que se pretende fazer está ligado ao pessoal de rodovias. Fala assim, não, pode pôr quantos eixos quiser, desde que o eixo não ultrapasse tanto o valor. E em ponte não pode ser assim. E nós vamos. Ó, eu vou dar um spoiler, né? Se você tiver muitos veículos tipo numa ponte e estiverem freando ao mesmo tempo, o prêmio vai estar sujeito a uma ação extremamente alta, que não é calculado para isso, porque a gente não vai considerar diversos veículos tipos na mesma ponte. Então só isso aí já dá uma diferença. Ela cai por causa disso? Não, geralmente ela dura menos por causa disso. Né? O prêmio vai se esfarelando, vai sofrendo problema e depois nós vamos ter o apoio prejudicado e aí sim pode acontecer uma patologia mais, mais grave e tem que se parar o tráfego para consertar. Bom, vamos continuar então, isso aí é polêmico. E, para minha surpresa, em 2013 mantiveram o mesmo trecho que tinha antes, aumentaram as cargas, mudaram os valores das cargas e passaram só para dois trem-tipos. Eu vou fazer a seguinte observação pessoal. Eu nunca fiz um projeto com trem-tipo menor, o menor deles. Mesmo que fosse para obras vicinais, já cheguei a fazer projetos para, por exemplo, uma plantação da Cotralha, que queria fazer uma pontezinha pequenininha, exigiram um memorial de cálculo, o cara me procurou para fazer, aí eu usei a teoria de pontes para fazer e usei o trem tipo de pontes, porque eu sabia que desse jeito eu estaria, vamos dizer assim, resguardando a outra situação. Como ela é pequena, não tem problema. Eu, mesmo que passar aquele outro caminhão lá que eu falei que é mais pesado que o veículo, ele não vai caber na pontezinha que eu fiz lá. Né? Então, eu não usei o menor, porque é um problema sério aqui no Brasil. As nossas pontes, por incrível que pareça, né, duram muito. Vocês vão ver, tem pontes de 40, 50 anos. Ponte é uma coisa muito cara. Você até derrubar, você precisa pensar duas vezes, três vezes, cinco vezes. Somente um país como o nosso. Nos Estados Unidos, eles derrubam de 5 5 anos, 10 anos. Quando tem muito dinheiro, isso não tem muita importância. Mas aqui no Brasil, as pontes ficam até o resto da vida. Aí recebem reforma para ser reaproveitada. A maioria das pontes, viadutos que vocês andam, e vocês hoje, ao chegarem em algum lugar, ou em um trabalho voluntário, possivelmente passaram por uma obra de arte que tem a idade, às vezes, maior que a de vocês. Com certeza tem. Se vocês estão numa cidade grande, com certeza. Né? Então elas duram muito tempo.
Então não é justo, digno, razão soltar, considerar que aquilo vai ser vicinal, não sei o que. Daqui a pouco o veículo, aquele tráfego aumenta. Você tem uma região vicinal, começa a plantar cana lá, aí vem esses caminhões imensos passando com carga, e com carga acima da permitida, inclusive. Então não vale a pena. Eu acho que a experiência profissional não muito grande que eu tive, vale a pena você calcular com 30 tipo mínimo. Viu? Ele existe. Se tiver na licitação, se for uma obra que você está fazendo por licitação, um órgão e tal, ele exigir, tudo bem, mas se for um cliente, faça para o trem tipo máximo. O TB 450 é o trem tipo máximo. TB, trem tipo brasileiro. 450 é a carga total do veículo em quilonewtons, então 45 toneladas, né? E tem o TB 240, que é para obra vicinal. Esse eu nunca usei. Mas, se quiserem usar, se vocês acham que vale a pena, porque amanhã depois passou um mais pesado, pode dar problema na tua ponte. Então, como é que ele vai fazer? Ele vai considerar um veículo tipo com 3 eixos, tanto para um quanto para o outro. Antigamente era diferente. Essa ideia é da Alemanha, dos alemães. A ideia era um rolo compressor, depois um outro veículo mais leve, mais dois maiores. Eles tinham 4 veículos tipos. Isso por volta de 1950, logo depois da Segunda Guerra. Durante a Segunda Guerra devia ser a mesma coisa. Bom, nós vamos ter 3 eixos distantes de 1,5 m e as rodas do mesmo eixo entre dois. Então, centro a centro de roda 2. Implanta o veículo é um retângulo de 3 por 6, então é isso daqui, essa é a figura da norma. Eu tenho uma figura que eu acho melhor que eu fiz, né? Mas a norma resolveu fazer essa figura, tudo bem. Olha lá, o veículo é 3 por 6, e essa é que é a garantia que isso aqui vai ser mais desfavorável que os outros, porque apesar de pesar 450 kN, né, mas essa aula está sendo corrida, não tem interrupção, né? Senão eu perguntaria agora, qual é o peso de um veículo chamado trem rodoviário, aqueles veículos que tem 20 metros. São do cavalo mais 2 reboques, né? Basicamente. O de 3 foi vetado, embora tenha alguns circulando aí no Brasil. Eles pesam 70 toneladas, 700 quilômetros. Mas eles têm 20 metros de comprimento, deve ter quase 3 metros de largura, né? Volta disso. Né? Então, embora eles tenham uma carga maior, essa carga está distribuída numa região maior. Isso é menos desfavorável? Em princípio é. Mas se você tiver uma ponte muito longa, como a gente fazia antigamente, pontes extensas, isso aí começa a dar problema. Mas enfim, isso é um assunto que não cabe aqui no curso. Então tá ali, vocês percebam que isso aqui resume tudo, depois tem uma tabela que mostra isso detalhadamente, mas se você tiver essa figura, você já resolve todo o problema. Aqui é 2 metros, aqui é 3, aqui é 1,5 m, aqui é 1,5 m, aqui é 0,5 e 2. A roda é como um pneu de Fórmula 1, pneu traseiro de Fórmula 1. Todo mundo já viu um pneu de Fórmula 1, né? Traseiro. Então ele é bem mais largo do que comprido. Então é mais ou menos isso. Acho que o dianteiro agora está igual, né? Antigamente era bem diferente, os traseiros eram diferentes. Mas de uma maneira geral, lá é assim, mas aqui é mais exagerado, 20 por 50. Tem importância o tamanho da roda? Tem importância para quando for calcular a laje. Para quando vai calcular a ponte, 20 centímetros, 50 centímetros, uma ponte de 20 metros, 30 metros, é um ponto. Então isso aí não tem o menor sentido quando se faz o cálculo dos elementos maiores. Quando se faz o cálculo da laje, tem diferença. Então estamos apresentados ao trem tipo. As disposições não está escrito lá no nome, eu li 2 anos atrás, ou seja, relativo. Já li várias vezes, mas 2 anos atrás eu li novamente a norma. Não está escrito isso especificamente, não está no português, assim, claro, objetivo. Mas o veículo tipo vai estar sempre orientado na direção do tráfego. Né? Isso é o que todo mundo considera, não está escrito lá. E é colocado na posição mais favorável de cada elemento, não se considerando a posição que provoca reduções. Quer dizer, o veículo não pode ser quebrado, mas a carga uniformemente distribuída pode ser iniciada ou terminada onde você quiser. A ideia é a seguinte, essa ideia é importante. Há a possibilidade de uma situação imaginada, você imaginou uma situação, puxa, eu estou achando que isso daqui, imagina uma posição.
Aí você pensa, isso é possível de ocorrer na prática? Se esse veículo existisse, a gente estivesse andando, pode acontecer isso? Se pode, você, e é mais favorável, você deve considerar. A ideia é essa. A norma não vai dizer o que você tem que fazer. É claro que você tem que saber o que você vai fazer. Os programas conseguem fazer isso? Eu saiba, só o F2 consegue fazer isso por enquanto. Fazer assim de uma maneira fácil, só F2, só com o F2 ele calcula só estruturas em linha. Não calcula uma estrutura, por exemplo, bidimensional. Né? Então, depois nós vamos explicar a diferença. Bom, para o cálculo de cortinas, transvertinas, solidárias à laje, carregamento na ausência. Isso aqui eu acho que já é do Faria, eu acho que não tem, não. Na ausência de justificativa teórica mais precisa, deve ser o do eixo isolado, com o peso do veículo correspondente acrescido do respectivo impacto. Bom, agora, a primeira vez apareceu a palavra impacto. Impacto é um coeficiente que tenta levar em conta o efeito dinâmico da carga. A carga está sendo considerada como estática, mas ela é dinâmica. Então, a gente precisa levar isso em conta e faz isso através de um coeficiente empírico. Depois nós vamos ver. A carga distribuída de intensidade P é aplicada em toda a pista de colamento, incluindo as faixas de tráfego, os acostamentos, os afastamentos, só não sendo colocada na região do veículo, ou seja, concomitante, obviamente, dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Antigamente nós fazíamos uma conta para que isso acontecesse para facilitar os processos de cálculo, mas aí é outra história, não vamos precisar fazer isso. Já no passeio, a carga é pelinha, uma carga menor, de 3 kN. Seria uma carga. Eu me confundi uma vez, fiz um exercício de passarela com 3 kN. Mas não é, na passarela é 5, está bem claro lá na norma. Mas nos passeios das pontes é 3. Passeio de ponte, viaduto hoje praticamente não existe. Mas se houver, é 3. Então aqui é uma simples tabela resumindo aquilo que nós já falamos, um desenho. Então isso é importante para consulta, acho que não vale a pena descrever. Vai aparecer uma outra que tem na norma, tudo repetido as informações aí. E assim, o que achei curioso é deles fazerem aqui o TB24, quando ele é a mesma coisa, só muda a carga. Né? Então, tem sentido você fazer uma tabela desse tamanho. E agora esse é o desenho meu, né? Eu desenho dessa maneira, ó, mostrando que é um veículo maior. Antigamente eu desenhava até um tanque de guerra, agora eu desenho tipo um caminhãozinho. E os veículos mais leves, os soldados andando aqui em volta, tá certo? E aí implanta nesse sentido, no outro sentido, né? O sentido é o sentido de tráfego. A carga distribuída pode ocorrer, deve ser considerada onde ela é mais favorável. Esse é o grande problema dos programas que calculam carga móvel, o CSA e o STRAP. O MIDAS eu não sei, nunca tive possibilidade de usá-lo. Mas esses outros, você tem que dizer para onde o veículo vai passar, que faixa ele vai passar. Né? Então não são grandes coisas os problemas. Né? E aí você ainda diz o gap, de quanto em quanto eles vão pular. Ou seja, eles não resolvem o problema de forma elegante e nem mesmo. Bom, eles resolvem numericamente, mas depende do seu feeling, da sua sensibilidade de dizer, olha, nessa faixa aqui. Se você errou a faixa, os valores não estão tão corretos. É o que eles vão fazendo, vão armazenando valores máximos e mínimos em todas as sessões, depois eles montam isso, né? Você fala assim, eu quero na seção 3 os maiores valores de momento. Ele vai pegar o maior valor de momento, na seção 3 para todas as situações possíveis. E o menor valor. Então, com o maior e menor valor de cada seção, você monta o que a gente chama de envoltório. Seria um diagrama de momentos, no caso de momentos, né? Mas um diagrama de momentos só de valores máximos ou mínimos, que ocorrem em situações distintas, diferentemente quando você faz o diagrama de momento de peso próprio. É para aquela situação lá, está o peso próprio, a gravidade toda, o momento em cada seção, aquilo ali acabou, não tem máximo nem mínimo. Porque você não pode tirar o peso próprio. Na carga do veículo ele pode estar, não pode estar em uma posição, pode estar na outra. Então, aqueles valores que acontecem nas envoltórias de carga móvel, eles com certeza não são concomitantes. Ou acontece um ou acontece outro. Mas aquela seção precisa ser dimensionada para aqueles dois valores.
Porque um dia ela vai estar submetida, pode estar submetida por um e pode estar submetida por outro. Bom, e agora vem a história dos coeficientes de impacto, né? São justamente três: o CIV, coeficiente vertical, CNF, coeficiente de faixas, e o CIA, que é o coeficiente adicional. Como as cargas são móveis, é preciso lembrar que esse efeito dinâmico, o MGH, provavelmente passando um buraco, por exemplo, com a velocidade, enfim, com todas as características de ação dinâmica, provocam sobre a estrutura. E isso é feito porque a gente vai calcular como carga estática. Vamos fotografar o veículo numa certa posição e calcular os esforços nas seções que a gente quer. Mas aí tem que ir por um valor majorador, que geralmente é o CIV. Então, o impacto vertical é o acréscimo das cargas do veículo provocado pelo movimento da mesma sobre a ponte. O impacto da ponte rodoviária é principalmente causado pelas irregularidades no pavimento pelo efeito de deslocamento das cargas. Para as pontes rodoviárias, a expressão que a gente usa é essa daqui. A menos de 10 metros, 1,35, entre 10 e 200, aquela fórmula lá, que é uma fórmula empírica. O de faixas busca levar em conta que os veículos pesados não vão ficar usando a faixa da esquerda toda hora, né? Bom, enfim, existe uma probabilidade mais remota de um veículo estar na faixa esquerda que a direita. Então, para tentar levar isso em conta, criou-se. Isso é mais próprio de quando você não tem aquele veículo que nós temos. Então, a norma europeia, a norma dos Estados Unidos usa uma carga concentrada só, né? E aí eles colocam esse coeficiente aí, 1 vezes 0,05, n menos 2, 9,09, sendo n um número inteiro de faixas. Então, é um valor estatístico, deve ter feito lá um estudo para chegar nesse número. O coeficiente de impacto adicional, isso daí foi a rendição da engenharia a certos problemas. Os espaços móveis devem ser majorados nas regiões das juntas estruturais e extremidades da obra. Você percebe que, né, por melhor que você faça, sempre tem um problema mais sério. Então, todas as seções de elementos normal inferior a 5 milímetros, de 5 metros cúbicos para cada lado da junta e descontinuidade total, deve ser dimensionado com esses sócios adicionais, o CIA. Tá? E esse CIA é um 25 para obras de concreto armado misto, 25%, não é pouco, né? Para de aço é 1,15. Então, olha lá, esse CIA é principalmente por causa disso, as patologias que acontecem nas juntas. Antigamente a gente tinha pouca junta, porque a gente fazia obras contínuas, né? Hoje em dia é o contrário, quando a gente faz obras ostáticas, começa a ter muita junta. Então depois tem uma maneira de evitar isso, que é, tem alguns especialistas que vendem, para vender produto, diz que não tem junta nenhuma que funciona. De 5 em 5 anos você tem que trocar, de 10 em 10 anos. Né? Mas está aí os problemas que podem ser causados, principalmente na junta. Ok? Bom, então agora a gente vai sempre lembrar que quando você quiser calcular no final, você tem que levar em conta o coeficiente lá. Pelo menos os três, vamos pensar que seja os três em princípio. Mas é claro que se não tiver na extremidade, não tem o CIA. E se o de faixa muitas vezes dá um. Entendeu? E aí é só para mostrar que a carga 100 com o coeficiente, como os cálculos nossos são todos lineares, a gente vai deixar para colocar o coeficiente lá no final. É uns que preferem colocar no começo. É que tem um problema que é o seguinte, ó. Aqui é um exercício, vamos pular. É que aqui só para ter uma ideia das cargas ferroviárias, inclusive para você ter uma ideia como é tudo maior, né? E alguns detalhes do coeficiente, isso que eu queria mostrar. Elementos de balanço vão ter que ser duas vezes. Com lajes, aí tem menor dos dois vãos, lajes contínuas, mesma considerações as vigas. E quando o coeficiente é igual a 1, ou seja, em algumas situações você não deve considerar o coeficiente de impacto. Empuxo de terra, né, e no cálculo das fundações. Esse cálculo das fundações, mesmo que hoje mude para o estado limite último, você não deve considerar. E nos passeios. Por quê? Porque as pessoas não conseguem dar um efeito de ação dinâmica considerável.
Não é bem assim, porque estádio de futebol consegue. Mas justamente nas fundações, tudo que envolve terra, está provado que a terra amortece. Então, quer dizer, não tem lógica você acrescentar valores altos, né, para calcular a fundação, o efeito da fundação da terra na estrutura. Aqui é a identificação da obra, consta lá da norma. E agora a questão dos veículos que podem ser usados, que estão por lei, são o CVC, né? Combinações de veículos de cargas. Então, só para tem um bitrem ali, rodotrem. São esses veículos aqui, são essas loucuras que andam hoje nas rodovias. Então, existe uma lei, uns decretos, não está na norma, isso aí são especificações do DENIT, DR, dessa. E para finalizar, já estou com o tempo estourando, estou precisando parar para finalizar. Tem algumas coisas que não precisam ser feitas e tem as cargas especiais. As cargas especiais estão aqui, ó. Isso aqui já não é possível mais usar esse 4 nesse caso aqui. Esse caso aqui é típico de obra especial. E aqui uma viga de ponte sendo transportada, né? E tem essa dissertação, termina assim, mostrando essa dissertação do Fabiano, que eu recomendo vocês lerem se vocês tiverem interesse, se forem trabalhar em órgãos, né? Ou precisarem um dia de informações. Ele tinha até mais, eu mandei cortar. Ele tinha diversas informações sobre como deve ser feito esse transporte. Esse transporte não é feito de qualquer jeito, o veículo anda mais devagar na faixa central. Vamos encerrando por aqui, né? Depois nós vamos avançar mais sobre Stop Share.